Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o salário mínimo pode ter o maior reajuste em 6 anos. Com o impacto da inflação, o piso deve aumentar em R$ 77. Com a estimativa de que a inflação deste ano bata os 7%, o reajuste do salário mínimo para 2022 pode ser o maior em 6 anos, mas sem aumento real. Caso esse índice se confirme, o piso passa dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.177, um aumento de R$ 77. O reajuste do mínimo é realizado todos os anos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor neste ano passou de 5% em maio para 6,2% em julho. O governo federal deve encaminhar ao Congresso até o fim de agosto o projeto de lei orçamentária anual, com a atualização da previsão de inflação e do reajuste do salário mínimo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho, previu o valor de R$ 1.147, com aumento de 4,3%. E o governo federal entregou hoje a medida provisória que cria um novo Bolsa Família. O presidente Bolsonaro disse que a proposta vai auxiliar as famílias que tiveram perdas financeiras na pandemia. Acompanhado dos ministros da Economia Paulo Guedes e da Casa Civil Ciro Nogueira, o presidente Jair Bolsonaro desceu a rampa do Planalto e foi a pé entregar a medida provisória do Bolsa Família no Congresso. A nova proposta foi entregue ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. O novo programa vai se chamar Auxílio Brasil. O governo ainda não definiu o novo valor do benefício, mas Bolsonaro disse que deve ser pelo menos 50% maior que o atual Bolsa Família, que hoje paga, em média, R$ 192. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, tem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. E falando sobre coronavírus, de acordo com dados do consórcio dos veículos de imprensa, mais de 45 milhões de brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas e estão imunizados. A pasta totaliza 151.711.314 doses injetadas dentro da campanha nacional de imunização contra a doença. O Brasil é a segunda nação com mais óbitos desde o início da pandemia, com 563.151, atrás apenas dos Estados Unidos. Em contágios, o país ocupa a terceira posição, com 20.165.672, atrás de americanos e indianos. Em 24 horas, foram somados mais 399 mortes e 13.893 novos casos de Covid. Os números costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados aos finais de semana. E nos destaques internacionais, a União Europeia aumentou a ajuda para combater os incêndios no continente. Países como Grécia e Turquia, entre outros, vêm sofrendo com a devastação provocada pelas chamas. A Comissão Europeia informou que aumentou nos últimos dias o envio de aviões, helicópteros e bombeiros para a Grécia, Albânia, Macedônia do Norte e Turquia, para ajudar esses países a combaterem os incêndios de verão. Em um comunicado, o executivo da União Europeia informou que os países do bloco mobilizaram 14 aviões e 3 helicópteros para a extinção de incêndios. Cerca de 1.300 bombeiros e 250 veículos para apoiar estas nações. Para a Grécia foram enviados 9 aviões procedentes de França, Suécia, Croácia, Espanha e Chipre, além de quase 1.000 bombeiros e 200 veículos. No fim de semana, a França, Alemanha, Polônia, Áustria e Eslováquia
anunciaram que se prepararam para enviar equipes extras de bombeiros para a Grécia, onde vão se unir aos socorristas já destacados para o Chipre, República Tcheca, Romênia e a própria França. Esta ajuda, fornecida por vários Estados-membros, acontece no âmbito do Mecanismo de Defesa Civil da União Europeia. A comissão cobre pelo menos 75% dos custos relacionados aos transportes. Especialistas em clima da ONU publicaram um aguardado relatório que revelou, entre outras conclusões, que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado, o que levou a um aumento de 1,07 graus na temperatura do planeta. A atividade humana foi considerada a principal responsável por acender um alerta vermelho sobre o futuro do planeta. E mudando de assunto, o porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que o Talibã sofreu duras perdas em meio a uma ampla ofensiva contra os rebeldes. Fala de Stanexai veio no mesmo dia em que os insurgentes assumiram o controle de Aibak, na região norte do Afeganistão. Essa é a 6ª capital provincial a cair nas mãos dos rebeldes, mas o governo afegão garantiu que a situação de segurança apresentava melhora. Felizmente, a segurança nas províncias de Kandahar, Lashkar Gah e Herat melhorou. As forças de segurança afegãs estão patrulhando as cidades. O inimigo sofreu duras perdas e seu plano para capturar essas cidades foi neutralizado. As forças do governo afegão seguem lutando contra os talibãs por uma série de cidades do sul nessa segunda-feira. Os insurgentes assumiram o controle de 5 capitais de província em um intervalo de 72 horas no fim de semana. A rapidez do avanço dos talibãs surpreendeu observadores e as próprias forças de segurança afegãs. A incapacidade das autoridades de Cabul de manter o controle no norte do país pode ser fatal para as chances de sobrevivência do governo. Os talibãs governaram o país entre 1996 e 2001 e aplicaram uma versão ultraconservadora da lei islâmica até serem derrubados pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. E olha só essa história, um árabe trabalha de forma voluntária no resgate de gatos abandonados pelas ruas de Gaza. Mesmo diante das dificuldades financeiras, sua paixão pelos felinos é um exemplo. Mais que um apaixonado por gatos, Mahmoud Sherhadeh é um salvador dos felinos. Por mais um dia, este homem árabe segue para casa pelas ruas de Khan Yunis, nos territórios palestinos, após resgatar mais um animalzinho das ruas. Na residência precária, fornece cuidados e reabilitação para diversos gatinhos, antes de encontrar um lar permanente para eles. Algumas pessoas abandonam os gatos, brincam com eles por 2 ou 3 dias, mas quando eles ficam doentes ou pegam pulgas, não os levam para a clínica. O mais fácil é jogar de volta na rua, então eu levo, eu trato e crio e procuro pessoas para adotá-los. Existem pessoas que criam esses gatos corretamente e aqueles que os deixam nas ruas novamente depois de 1 mês ou 2. Essa é a dificuldade de criar gatos em Gaza. Sherhadeh é fundador de uma organização voltada apenas para o resgate de felinos sediada em Gaza. Com o apoio da esposa, improvisou uma clínica veterinária e luta diariamente contra o abandono dos animais. Um amor que se prova mesmo diante das dificuldades financeiras. Eu moro com gatos, somos uma família. Agradeço, claro, a meus filhos e minha esposa por dividir o espaço e o custo com os tratamentos. O custo é alto para mim, já que vivo de aluguel e estou desempregado, sem apoio. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.